Pronto, aprendi. Então, o que significa, ainda dentro dessa pergunta que o irmão falou, justificação pela fé? Esqueça agora as leis, olhe para Jesus e creia no que ele falou e no que ele fez, que as leis não vão cumprir com o que ele veio fazer. Ele é o único que conseguiu a justiça de Deus pela lei. Todo mundo vai ter que ser pela fé. E o que é esta fé? Há uma promessa feita por um Deus lá no passado, e quem creu nessa promessa de que ele providenciaria a justiça no interior, a lei no interior e uma aliança eterna, um reino eterno, quem veio crendo nisso, veio com a salvação. Não é o que eles estavam fazendo que os salvaram, era o que eles creram que os salvaram. Esse é o problema de apresentar hoje a membresia da igreja, de colocar, irmão, você tem que ser fiel, senão você não vai para o céu. Irmão, você tem que ser obediente a Deus, senão você não vai para o céu. Só que cada um tem um nível na caminhada, cada um tem sua fraqueza na caminhada. Só que o problema é que eu, quando sou pastor, quando sou missionário, quando sou pregador, quando eu estou à frente, eu não vou apresentar as mazelas que eu estou fazendo. Eu não vou apresentar os problemas que eu venho enfrentando. Eu só vou dizer vitória, vitória, vitória. E toda vez que eu preguei quantos vasos marcharam, toda vez que eu preguei quantas almas se renderam, eu só vou falar do positivo, porque eu quero ser bem visto no meio de vocês, como os fariseus eram, os sacerdotes eram. Eu não vou abrir minha alma para vocês, que se eu abrir, vocês vão perceber o lodo que tem. E aí, qual é o ponto-chave? Ninguém é justo diante de Deus sem Jesus. Essa é a temática toda trabalhada no livro de Romanos. Todas as almas são cebosas, se for trazer para o paraibês. Em Atos 18, a gente vai perceber que o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. Historiadores dizem que durou mais ou menos 5 anos. E aí, Cláudio, quando deixou o império, mas na frente quem vai assumir é Nero. Paulo, ele não morre na década de 50. A década de 50 é a década que ele vai escrever essa carta, provavelmente lá em Corinto. E aí ele vai morrer na década de 60. E aí Pedro e Paulo morrem na década de 60 e morrem em Roma. Então Paulo foi em Roma 2 vezes, foi preso 2 vezes. Pedro morreu, foi preso, foi executado lá de cabeça para baixo numa cruz, e Paulo foi degolado. Isso tudo debaixo do governo do imperador Nero. Então, nós queremos ver do capítulo 1 ao 4 o que é a justiça de Deus, porque capítulo 1, 2, 3 e 4 vai estar falando sobre essa justiça de Deus. Quando diz que Daniel era justo, quando diz que Jó era justo, quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, será que está dizendo que eles não falharam, que eles não erraram, que eles não desobedeceram? Então, o que vem a ser esse temente a Deus, esse fiel e esse justo na Bíblia? É a fé que tem, que não é negociada. Apesar dos pesares, eles não negociam a fé no Deus único e suficiente para ele. É a devoção que vai fazer a diferença. É a perseverança em não abandonar aquela fé, independente das circunstâncias e da perseguição, que a gente vai ver muito isso em Hebreus, que a gente analisou no mês passado. Capítulo do 5 a 8 vai dizer que Deus olha para a humanidade, judeus e gentios, e vê que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, há uma nova humanidade sendo desenvolvida. Uma que vem de Adão, está fundada no pecado, e outra que vem do segundo Adão, que é movido pela graça
e pela justificação é uma nova família, é um novo homem, é uma nova pessoa que está sendo formada. Essa é a estrutura que a gente vai perceber dos capítulos 1 a 8 de Romanos. Vamos seguir. Paulo inicia a sua carta falando da ira de Deus para com o pecado. É claro que existe uma dúvida, dizendo: Deus odeia o pecado ou odeia o pecador? Existe uma dúvida em relação a isso. Será que ele vai odiar a obra-prima das suas mãos e a sua imagem e semelhança? Ele odiando o homem, ele não está odiando a si mesmo? Então existe uma complexidade nisso. Mas a ira de Deus se manifesta para o pecado, e aquele que pratica o pecado também é alvo da ira de Deus. Então o capítulo é visto como um julgamento, onde Deus é o juiz e os homens pecadores são acusados severamente daquilo que Deus odeia. E aí existe um material no capítulo 1 até o versículo, no capítulo 1 do 1 ao 17, existe um material introdutório, o que é que essa carta vai tratar, e do 18 ao 32 Paulo resiste às provas claras do porquê que Deus é um justo juiz. Ele tem sido um Deus irado, julgador, condenador por causa das práticas que existem. Quais são as práticas? Me acompanha aí, quais são as práticas? A partir do versículo 18. Quais são as práticas que existem que a ira de Deus se acende em relação à humanidade? Do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifestou. Nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, está se referindo a Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, ou seja, o poder de Deus e um Deus criador, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O que é que esse texto aqui está deixando claro? Deus, ele se revela na criação. Há um Deus poderoso, um Deus sábio, por trás de tudo aquilo que nossos olhos veem, e isso já é uma prova cabal de que Deus se revela a qualquer homem, em qualquer lugar, e o homem não tem desculpa de dizer que não ouviu falar sobre Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O verso 21 vai dizer: porquanto tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Aqui ele vai dizer o seguinte: o problema todo foi a idolatria, e da idolatria começaram a promiscuidade. Então começa a se relacionar errado com Deus, troca-se Deus, depois começa a amar outras coisas, e aí acaba se desvanecendo na questão da promiscuidade. Depois do amém, ele vai dizer na prática como é isso, o verso 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. Como é que diz aí na sua Bíblia? Paixões infames, ou tem outra coisa? Vergonhosas. Paixões vergonhosas? Afeições vis. Afeições vis. Bonito, né? Afeições vis, né? Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural no que é contrário à natureza. O que é isso? Semelhantemente também os varões.
deixando o uso natural da mulher. Como é que um homem deixa o uso natural da mulher? Se inflamaram nas suas sensualidades uns com os outros. Como é se inflamar na sensualidade de homem com homem? Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. O que é que tem na sua versão aí no verso 27, no final, varão com varão cometendo torpeza, ou tem outra coisa? Homens com homens. E recebendo em si mesmo. Mas homem com homem fazendo o quê? Cometendo Relações naturais com as mulheres cometendo torpeza. E recebendo em si mesmos. A merecida punição do seu Mas erro. é literal isso aqui, recebendo. Tendo relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então, assim, não é assim que eles estão pecando que eles vão ser castigados. À medida que eles vão vivendo essa promiscuidade, porém, há uma sentença já determinada, espiritual e eterna para esses que praticam isso. Ou seja, a Bíblia está tratando a prática de relações sexuais de homem com homem, mulher com mulher, está tratando aqui como paixões infames, como o uso desnatural da natureza, está chamando de torpeza ou uma prática envergonhosa, e está chamando indecente, né? E está chamando de erro, ou seja, vão receber a recompensa por esse erro. E o homem com a mulher também, né, Gil? Oi? Homem com uma mulher com mulher, e o homem com a mulher também, que ele diz que deixa, aqui, versículo 26, né? Diz, porque entregou as paixões infames, e até as mulheres mudaram o uso natural, e suas relações íntimas foram outro contrário à natureza, né? Então as mulheres deixando o uso contrário da natureza. 27, semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, né? Será que isso também não quer falar também do homem? Não tá se referindo ao adultério em si. Pronto, eu estou casado, deixei minha mulher atrás de um homem. Está dizendo o seguinte: não tem interesse por mulher, por mais que seja a mulher, vamos dizer assim, atraente, ele não vai achar apenas só bonita e nada mais. O desejo dele vai ser ardente e vergonhoso de homem com homem, cometendo a pior das atrocidades sexuais que existem. Aí tem gente, Oi? tem gente se incomodando só porque o cara ali quer verdade. Quanto que é essa daqui? Dando logo a torna nas duas O 28 diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazer coisas que não convêm. Ele vai chamar de erro, vai chamar de coisas que não convêm, vai chamar de paixões infames, de comportamento desavergonhado, torpeza. E isso aqui está dizendo que é positivo ou negativo? Negativo, e que tem provocado a ira de Deus, e que é um comportamento de quem não conhece a Deus. O 28 vai dizer: rejeitar o conhecimento de Deus. Então Deus também os entregou à sua própria sorte. As paixões infames tomam conta do homem quando Deus não interfere na vida dele. Pode falar. Voltando um pouquinho mais atrás, né? Como Deus se revelou para eles, através da natureza. Sim. E aí eles não glorificaram a Deus, né? Sim. Então, assim, eu acredito que, como você falou, tudo começou com a idolatria. Sim. E o idólatra, na verdade, ele não adora outros deuses, ele é amante de si mesmo, né? É verdade. E aí, quando a gente olha para essa realidade de que cada um faz de si mesmo seu próprio Deus, ou idolatra qualquer outra coisa que lhe satisfaz, e aí as pessoas vão viver um hedonismo, a busca pelo prazer. É diferente da busca pela felicidade. A felicidade é uma realização pessoal, sim, mas a busca pelo prazer é alegrias passageiras e pode ser também muito carnais. 29 diz: estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratadores,
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, necios, infiéis no contrato, sem afeição natural e sem misericórdia. Quer dizer, quando Deus os abandona, tudo isso aqui toma conta. Aí o 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Não é muito difícil de enxergar não, né? Muitos amigos, né, que ainda não se converteram, eu creio que muitos ainda serão alcançados. Eu vejo essas coisas. Então assim, a depravação não só é sexual. A depravação aqui é moral em todas as instâncias. A gente não pode achar que Deus está dizendo que o problema aqui é só idolatria e só o sexo. A coisa vai piorando. É tanto que não vai se encontrando nada de positivo na ótica divina. Não vai se encontrando bondade, não vai se encontrando benignidade, afeição pura. Vai se encontrando só depravação, e isso é horrível. Vamos lá. Como seria o resumo agora do capítulo 2, já que a gente está falando do capítulo 1? O justo juízo de Deus. Então, diante de toda essa gravidade comportamental do homem, que sabendo que Deus existe, prefere criar um Deus para si, ou prefere seguir a vida sem Deus. Então, do capítulo 2, do 1 em diante, até o capítulo 3, versículo 8, nós vamos perceber que aqueles que estão com lei ou sem lei, eles pecam. Porque tem aqueles que têm a lei, que são os judeus, que conhecendo a lei, mesmo assim desobedecem a Deus. Eles são os primeiros culpados. Porém, tem aqueles que, sem conhecer a lei, ainda conseguem obedecer a Deus. E Deus, ele vai considerar aqueles que praticaram a lei sem ter conhecido a lei. Será que ele está dando uma brechinha aqui de pessoas que não ouviram o evangelho e de repente, por sua própria consciência, faz ou não faz tal coisa, e a partir daí eles, vamos dizer assim, terão a salvação? Será que é isso? Vamos lá. O versículo 7. 2:5. 2:5. Mas segundo a tua dureza no teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Está falando de quem julga o outro praticando a mesma coisa. Se você julga alguém que vai para o inferno e você pratica a mesma coisa, então você está trazendo juízo para você mesmo, você está julgando você mesmo. E aí ele vai dizer no versículo 6, quando fala do justo juiz, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Se a gente lê isso aqui, dá a entender que no dia do julgamento Deus vai olhar a obra de cada um, e quem fez mais coisa boa vai para o céu, quem fez mais coisa ruim vai para o inferno. Se a gente olhar esse texto aqui isolado, olha como diz, mas ainda a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória, honra e imortalidade, mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiro dos judeus e também do grego. Por que diz primeiro do judeu? Por causa do problema de soberba que está tendo lá. Os judeus impondo aos gregos ou gentios que pratiquem obras da lei mosaica, principalmente cerimonial e civil. E aí ele vai dizer primeiramente dos judeus, porque foi o que primeiro teve a consciência da lei, primeiro conheceram a Deus. Então, se eles conheceram a Deus, conheceram a lei e continuam desobedientes, então eles são os primeiros a ser julgados. Era para dar exemplo, né? Era para dar exemplo. Aí diz, e também do grego, não escapa ninguém, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Vai ter uma ordem de julgamento, mas acepção não. Até aqui o 11. Então no 11.
Até aqui dá a entender o seguinte: Deus vai juntar todo mundo, vai analisar as obras e vai dar a cada um segundo as suas obras. Parece que o juízo de Deus é assim, mas vamos seguir o raciocínio? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí tem julgados no versículo 12? É julgados que tem aí? Vê aí na sua versão. Julgados. Eu pensei que fosse condenados aqui no grego, mas é julgados. E aí, quando a gente olha essa realidade do versículo 12, vai ter gente que conhece a lei, mas vão viver no pecado, vão perecer. Perecer aqui é o quê? O que é perecer? Condenação. E todos os que sob a lei pecaram, ou seja, conhecem a lei, mas vivem uma vida de pecado, ou seja, vivem sem Cristo, serão julgados. Esses serão julgados aqui, qual é a moral da história dos serão julgados? O mesmo que perecerão. Entende qual é a realidade aqui? Então não tem diferença entre conhecer a lei ou não conhecer a lei, se todos são pecadores. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. 13. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Aí dá a entender o seguinte: alguém pode ser justificado pela prática da lei? Aí o versículo 13 deu a entender isso aqui. Olha, mas serão justificados os que praticam a lei. Aí 14. Porque todos os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei. Eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. O que é que a gente entende aqui? Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, uma pessoa que nunca ouviu falar do Deus de Israel, mas a gente vai ouvir histórias de pessoas no Antigo e Novo Testamento que fora de Israel era chamado de um homem bom, que foi usado um termo assim, praticava as boas obras. Será que é possível a gente pegar esse texto e colocar na conta das obras como razão para a salvação? Se a gente estudou Efésios, se a gente estudou Hebreus, e a gente se depara com um texto desse, parece contradição. Parece aquela coisa de Tiago: a fé sem obra é morta. Será que a fé sem obra é morta quer dizer que a fé não é suficiente para salvar, tem que ter obras? Ou essas obras têm outro sentido? E aí Paulo ele vai desencadear no capítulo 2 dessa temática, mas no capítulo 3 e 4 ele vai explicar. Aí o 15 vai dizer daqueles que não conheceram a lei, mas praticam, mesmo sem conhecer, só pela consciência, acusando ou não. O 15 vai dizer: pois mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. A 16 diz o quê? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Tem gente que pega esse texto aqui do capítulo 2 e diz assim: o que é que vai ser daqueles que nunca ouviram o Evangelho? O que é que vai ser dele? Aí pega esse texto aqui e diz: Deus vai considerar o que eles estão fazendo de acordo com a consciência deles. Deus vai usar a consciência para poder falar com eles. Aqueles que obedeceram a sua consciência serão salvos, e quem desobedeceram a sua consciência será condenado. Existe essa possibilidade? Aí a gente vai ler, quando a gente se deparar lá no capítulo 10 de Romanos, aí a gente vai perceber que não faz sentido algum, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Na verdade, Paulo fala que essa questão da consciência é o sentido natural, né? Que sim. Você vê o que é certo, aquilo que é bom, aparentemente bom, sim. A sua consciência, e aquilo que é errado, né? Sim. Ele está tratando esse assunto aqui. Isso é muito profundo, né? É verdade. Basicamente, ele vai trazer, né, relacionado à salvação, né? Ele vai colocar, ó,
essas coisas são capazes de salvar, isso aqui ele está tribulhando, né? Sim. Lá na frente ele vai concluir. Né? Parece uma pergunta que ele está fazendo e não uma afirmação, porque ele já afirmou que os homens são indesculpáveis só pelo fato de ele se revelar na criação. E aí ele vai dizer, olha, mas tem gente que pratica as obras da lei sem ter ouvido falar da lei. E quando ele fala lei, está falando daquilo que é ensinado nos mandamentos. Tem gente que obedece os mandamentos sem nunca ter ouvido falar. Será que isso é suficiente para salvar? E aí, será que um homem é capaz de se manter justo e puro durante a sua vida para poder ser considerado justo pelas suas obras? Por obediência a uma consciência ou a um credo, uma lista, né? Será que o homem é capaz de ter um caráter santificado para Deus só por seu comportamento natural? Quando a gente chegar no capítulo 3, a gente vai ver que não. Porque no capítulo 3, a gente vai perceber que a grande notícia, ela é melhor do que a notícia velha. A notícia velha é: todos são pecadores, independente de ser judeus ou não. Todos estão condenados, independente de conhecer a lei ou não. Agora, a grande notícia é a justiça que vem pela fé graciosamente através de Jesus. Essa é a notícia que a gente vai ver a partir do capítulo 3. E termina assim o capítulo 2. É como se fosse agoniante, né? Ler o livro até chegar à parte da resposta, né? Como ele falou aí sobre o bem. Aí você falar bem e mal, e lá na frente vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu faço. Lá na frente ele vai desvendar tudo isso. Então, qual é o meu conselho? O meu conselho é assim: temos que sair dessa fase infantil de ler versículo. Porque existe o ler versículo e existe o ler a Bíblia. Então tem gente que lê versículo e diz, eu estou lendo a Bíblia, mas não é lendo a Bíblia, é lendo versículo. Um versículo ele está dentro de um capítulo e um capítulo ele está dentro de um livro. E se eu não conheço a temática do livro, o propósito do livro, a mentalidade que o autor está desenvolvendo ali, do início ao final, eu vou ficar selecionando texto fora do contexto para aplicar o meu bel prazer. E a heresia toma conta de um jeito que não tem careca que aguenta. Precisa atualizar. Não é verdade? Precisa atualizar. No versículo 25, Paulo vai dizer o seguinte, olha, tudo isso se resume em circuncisão. É da carne ou é do coração? Porque vocês estão aí nessa confusão todinha, se bota os judeus, os gentios para circuncidar ou não, olha o que ele vai dizer. Já vai logo quebrando. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. Ou seja, você está circuncidado. Passou pela cerimônia lá de cortar o prepúcio dos homens. A mulher não era circuncidada. Você não está dizendo que é circuncidado? Não está? Pronto. Mas você pratica todas as obras da lei? Não. Então a circuncisão não salva. Vamos lá. Se, pois, 26, a incircuncisão guardar os proveitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Vamos dar um exemplo. O camarada dele não foi circuncisado, mas se ele guardar as obras da lei, cumprir, obedecer a Deus como a lei manda, então para Deus é como se ele tivesse sido circuncidado, porque ele fez o que o circuncidado não consegue fazer, guardou a lei. Paulo está levando aqui a filosofar mesmo. Aí diz o 27, e a circuncisão por natureza, que por natureza é, se cumprir a lei, julgará a ti, que a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é o exterior, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e é circuncisão do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui é onde está o detalhe. A glória da justiça, da prática da lei, não vai vir do homem, vai vir da misericórdia de Deus ou da graça de Deus.
todos aqueles do Antigo e do Novo Testamento e todos aqueles na trajetória da igreja que foram declarados inocentados, justificados e salvos, não foi pelo mérito das suas práticas, foi pelo mérito de Cristo que graciosamente alcançou alguém e fez dele justo. Isso aqui é outro nível de evangelho. Ô, professor, diga aí. A gente ao observar o texto, né, quando a gente está meditando assim, dá a entender que Paulo ele tinha um conhecimento muito grande do que estava acontecendo lá. Sem dúvida. Ele já entendia tudo que estava acontecendo. E parece que esse capítulo 2 aqui, ele está querendo puxar a orelha dos judeus, não é isso? Mais ou menos isso. Isso. Para que o judeu entenda que o romano também é inserido ao povo de Deus não pela prática, mas ele vai deixar isso muito claro, botar o judeu no seu devido lugar. E aí o capítulo 3, vamos seguir agora o capítulo 3. Começa a cara dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo, né? Ele já chega dizendo, aceita tudo. Deus já me contou tudo. E ele chega com humildade, ele chega primeiro dizendo que é servo, para depois falar de sua autoridade. Então ele estimula a ideia de eu sou escravo de Cristo pela vontade de Deus, apóstolo. Então, olha, por mim eu sou escravo, mas por Deus eu sou apóstolo. E aí, o irmão quer falar, né? Diga aí. Professor, a questão da circuncisão, que pela cultura até hoje tem algumas culturas ainda judaica que aderem. Sim. Nesse caso, se o judeu entendesse essa palavra de Paulo, de não compactuar mais com a circuncisão, mas sim com a lei, fazendo direitinho, e não só aplicasse aos gentios ou gregos, mas sim viesse para os judeus, teria alguma divergência, ele estaria indo contra a cultura. Mas eles creem no Novo Testamento? Então, assim, eu não entendi bem a sua pergunta e eu acho que eu entendi. Eu acho que o que você está querendo perguntar é: o judeu de hoje está correto fazer a circuncisão? Independente do que eles estejam fazendo, o debate que vai ter sobre o Israel e sobre a igreja vai responder muito claramente isso aí. Se você entende que Deus tem um plano para Israel, aí você vai entender que o que eles estão fazendo lá estão contribuindo. Porém, se você entende que Deus tem um plano para a igreja, e se ele não se converter, não tem circuncisão que resolva, aí vai ser outro nível. Então, toda a resposta que está apontando para o debate, eu não vou dar aqui em detalhe, porque eu quero ver o debate seguir a partir da lógica que vocês são capazes de criar. Esse capítulo 3 que a gente vai ver agora, ele apresenta Jesus se tornou como nós somos, para que nos tornássemos o que ele é. Ele ressuscitou para a nossa justificação pela fé. Então, assim, a ressurreição, a morte, a obra de Cristo é a solução para toda essa divergência que Paulo está levantando nessa discussão. Qual é o problema do evangélico hoje? O evangélico, ele criou o sistema religioso assim. Ele sai de casa, se arruma e vai para um lugar, aí senta, aí canta a hora, escuta, se emociona e volta para casa. Aí entende que isso é ser evangélico. Entende o que eu estou dizendo aqui? Dizer assim, ele só se torna santo quando ele chega lá. Ele só fala que é certo quando está lá. Na cabeça deles, eles não têm que parar para refletir o que está sendo ensinado, para praticar o que refletiu. Então fica irracional. E qual a diferença do evangélico para o católico? Entende o que eu estou dizendo aqui? Então, por isso que cada um crê num monte de abobrinha, cada um canta um monte de besteira, e eles não sabem avaliar a temática da atualidade que compromete a igreja daqui para frente. Não sabe avaliar o que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo na música, o que está acontecendo no cenário do Brasil e do mundo, porque a sua mente não é convidada a refletir,
é só convidado a sentir. Se você está sentindo, então sinta. Hebreus 9,14 diz que Jesus se ofereceu, né, como o Espírito Eterno, né, como sacrifício do seu sangue, sem mácula a Deus, que purifica a nossa consciência das obras mortas. Esse é o detalhe. Para servirmos ao Deus vivo. Em Romanos 12 vai falar sobre isso, a nova vida, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 3. Se ser circuncidado não é essa coisa toda, se ser judeu não é essa coisa toda, que vantagem tem? O capítulo 3 são várias perguntas. Paulo vai desenvolvendo várias perguntas e respondendo as perguntas. Parece assim, né? Morde e assopra, né? Vou dar uma lapadinha aqui no 2, e quando é no 3 eu já dou uma olhada. Vocês devem estar pensando aí, mas eu já vou perguntar aqui: que vantagem, pois, tem ser judeus, ou qual a utilidade então da circuncisão? Quer dizer, Deus escolheu um povo, agora não vale mais nada? Quer dizer, Deus mandou circuncidar os descendentes de Abraão e agora não vale mais nada? Que história é essa, Paulo? Que vantagem tem? Aí ele vai dizer no versículo 2: muita e em todo sentido. Primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Então, a mensagem que Deus tinha para a humanidade, Deus colocou na mão dos judeus para eles preservarem e propagarem o mundo. Então, é um povo especial nesse sentido, mas isso torna ele salvo por isso? 3. Por quê? Se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Olha a pergunta. Olha, tem alguns judeus que até desobedeceram, não praticaram o que deveria, mas Deus tem uma aliança com Israel. Será que Deus não será fiel ao ponto de desconsiderar a desobediência de alguns, ter misericórdia para salvar só porque ele é de Israel? Olha a temática. Aí o versículo 4 vai dizer: de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado tuas palavras e vença quando forem julgados. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Quer dizer, qual é o raciocínio aqui? Se Deus ele vai perdoar de toda forma, então vamos praticar o que a gente quiser, porque de toda forma Deus vai ser bondoso e vai salvar todo mundo. Nesse ponto ele vai desenvolver a ideia de que ninguém é justo, ou Deus salva todo mundo, ou Deus condena todo mundo. Aí ele vai desenvolver a partir do versículo 9: não há injusto nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, citando os textos do Antigo Testamento. Aí vai chegar até o versículo 21 até o 23 para a gente encerrar essa parte do capítulo 3. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Aí já está falando da Bíblia toda do Antigo Testamento. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. A justiça atestada na lei e nos profetas é a justiça de Deus pela fé em Jesus. Mas Jesus está lá no Antigo Testamento? Claramente não, está obscuramente. Mas ele está dizendo que a lei e os profetas apontam a justiça de Deus pela fé em Jesus. Mas não era pela lei, os judeus estão aqui numa confusão tremenda. A gente não tem que obedecer, não tem que praticar, não tem que obedecer, não tem que praticar. Pratique, mas isso não é a garantia da sua salvação. A garantia da sua salvação é a fé. A âncora da alma que penetra até o véu lá em Hebreus é a fé. Aí o versículo 23 deixa muito claro: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atenção, judeus, todos. Atenção, gentios, todos.
pecaram. Todos são pecadores. E o 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele a sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é tão justo na sua condenação do ímpio, quanto ele é justo na sua misericórdia com o pecador. É incrível isso. Como é que uma justiça é feita quando o pecador é absolvido? A misericórdia. 28, lê aí para mim. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele está respondendo o capítulo 2 ou não está? Está respondendo. Porque lá a gente ficou com a dúvida. Espera aí, é a prática da lei que justifica, e não o fato de você conhecer a lei. Só que quem é que pratica a lei? Ninguém, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória. Então o versículo 28 vai dizer, vamos concluir o negócio? Vamos concluir? A conclusão é, o homem é justificado pela fé, minha gente, e não pelas obras da lei. Porque a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, fala da justiça pela fé, não é a justiça pela obediência das obras. No versículo 26 fala sobre de que Deus manifestou a justiça. Então a manifestação da justiça de Deus foi a propiciação do Filho dele. Assim, ele pagou, né, pela condenação. Sim. E aí a justiça foi manifestada onde? O palco da justiça de Deus foi a cruz. Aqui a gente vai ver a declaração, ó. Jesus se tornou o que nós somos para que nos tornássemos o que Ele é. E Ele ressuscitou para a nossa justificação pela fé. É o que o capítulo 3 vai ensinar. E aí o capítulo 4 vai estar falando sobre o Abraão. Os crentes são filhos de Abraão pela fé, porque ele foi justificado pela fé, e todas as famílias da terra serão benditas por sua semente. Então, quando diz todas as famílias da terra serão abençoadas por Abraão, parece que o foco é Abraão, mas não é. O foco é o descendente de Abraão. E o pendrive está aí? Está usando? E aí, no final das contas, toda a humanidade está presa no pecado e precisa ser resgatada. Isso aqui é o que está ensinando do capítulo 1 ao 4. Toda a humanidade está presa no pecado e precisa ser resgatada. O resgate não acontecerá obedecendo a Torá. O que é a Torá? A lei. A justiça de Deus resgata ao mundo através de Jesus para criar uma família multiétnica de Abraão pela fé. Não é uma família de judeus, é uma família de várias etnias. A promessa que ele fez a Abraão, né? Todas as famílias da terra se tornarão uma família só que Abraão não entendeu tudo. A revelação é progressiva, à medida que Deus vai falando é que a gente vai juntando o que Deus está falando. A justificação produz um novo status, uma nova família, um novo futuro. Eu agora não sou o condenado, o pecador, eu sou o justificado, o salvo, é um novo status. Eu não sou judeu ou gentil, eu sou da família de Deus. Eu não vou para o inferno, eu não vou perecer, eu vou ser salvo porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. Vamos avançar? Vamos avançar. Capítulos do 5 ao 8. Professor, só uma... Sim, diga aí. Uma pergunta extracurricular aqui. Sim. É interessante que em nenhuma outra epístola de Paulo a gente vê retórica como a gente vê em... Verdade. Isso se trata também por conta dele escrever para aquela cultura, porque a gente vai ver que quando ele fala aos Coríntios, ele diz que se fez, né? Em todas as situações, ele fez judeus, fez. Sim. Né?
isso quer mostrar também que ele quer falar para aquelas pessoas daquela cultura de uma maneira que a filosofia era o que reinava lá. E uma das coisas da filosofia é isso, a retórica também, que de alguma forma, tudo que eles aprenderam na época, os apóstolos, eles usaram dentro do seu ministério para a glória de Deus. Então tem gente que acredita que Deus começa a trabalhar na vida da gente quando a gente se converte. Eu acredito que Deus começa a trabalhar na vida da gente quando a gente nasce. E tudo aquilo que a gente vai construindo, lá na frente vai servir de alguma forma para a missão que Deus nos deu. Então Paulo foi do mesmo jeito, Pedro foi do mesmo jeito, os apóstolos, e assim é a nossa vida. 4,13 diz o seguinte, 4,13 de Romanos: porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E aqui ele vai desenvolver essa ideia. A lei serviu para mostrar que as obras dos homens não são suficientes para agradar a Deus. O homem já percebeu isso, que não tem o que oferecer a Deus porque é impuro, é maldoso, é malicioso. E agora a lei, ela vai exigir do homem um nível que o homem não consegue chegar por si mesmo. E aí quem é que chega nesse nível? Deus, que se faz homem e chega na altura disso e diz: eu mostro a vocês o que é cumprir a lei. Ele veio na semelhança do homem, na carne, mas sem pecado, como vai dizer o capítulo 8. E aí, uma vez que ele cumpre a justiça de Deus, a ira de Deus que é ferida enquanto o pecado é praticado, toda essa ira foi descarregada no Filho. Deus foi consolado da sua santidade ferida. Jesus foi punido por toda essa ira e condenação, e aí Jesus pagou por isso para poder dividir conosco a herança que já era dele como filho. Que Jesus maravilhoso! E tem gente aqui que quer trocar ele por Maria, não é? Capítulo 5, existe duas humanidades. Se você leu, você vai lembrar ele falando de Adão no capítulo 5 e falando de Jesus. Aqueles que vão ser justificados, eles vão desenvolver uma maravilha grande. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha a herança da justificação, como vale a pena. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Interessante como Paulo é crente, né? Eu não vejo Paulo falando: não, a gente vai se perder, vai tudo ir para o inferno. Não, a gente que está na graça, a gente que está em Cristo, a gente segue na esperança da glória. A gente segue firme nesta graça. É incrível, né? Quando ele falava essas coisas diferentes, ele não escrevia. Hein? Quando ele falava essas coisas diferentes, ele não escrevia. Aí o 3: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção, minha gente. Vocês estão sendo perseguidos aí onde vocês estão, foram expulsos da cidade de vocês. Agora vocês estão voltando para a cidade. Agora vocês estão numa confusão, um acusando o outro, quem é crente, quem não é, quem é perdido e quem não é. Vamos parar com isso aí. Vamos viver em harmonia, porque todo mundo aí é pecador e precisa de Jesus. E quem está em Jesus está unido em amor. E todos estão em Jesus por causa da graça. Ninguém merece nada, fica tudo murchinho por causa dessa mensagem, né? E aí, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que coisa interessante, o 7.
porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? Aquela ira que entrega ao homem a sua própria sorte. Essa graça chegou, nos livra do juízo, nos livra da morte, nos livra da condenação. Nós seremos justificados. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. E aí ele vai dizer: ou você é descendente de Adão, ou você é descendente de Cristo. Ou você segue o curso da natureza pecaminosa de Adão, ou você segue a Cristo. Ou você olha para Adão e Moisés e vê que eles não são suficientes para lhe oferecer nada, ou você olha para Jesus. Aí o versículo 18 vai dizer assim, 5:18: porquanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens para a justificação. 19: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Está explicado. Adão te deu a condenação por conta do que ele fez, e Jesus te deu a justificação e a salvação por conta do que ele fez. Não é diferente isso aqui? Quer dizer, ler a Bíblia é uma coisa, ler versículo é outra. Vamos para o capítulo 6? Viver com Cristo é morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida, e a exemplo do batismo, libertos para amar a Deus e libertos para amar o próximo. Esse é o resumo do capítulo 6. Você está morto para o pecado. Você agora não vive para você mesmo. Olha a pergunta do versículo 1, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele vai dizer: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Parece que Paulo já fala uma coisa sabendo o que é que eles vão perguntar, e ele já pergunta, já para eles não perguntar. Eles perguntam. Não é não? 3. Ora, porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte. Ele vai usar o batismo aqui na ideia simbólica de que aqueles que se batizam estão crendo que estão morrendo com Cristo e ressuscitando para a nova vida com Ele. Então, para que pensar nisso? De que a graça só vai ser poderosa quanto mais eu pecar. Na verdade, eu vou em Cristo cada dia mais pecar menos, porque eu estou crescendo em Cristo. O 4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Minha gente, em Cristo é nova vida, em Cristo é justificação, em Cristo não há condenação nem ira. Não se precisa da lei para a salvação. A lei aponta a moral e a vontade de Deus, e ela é boa, mas ela é insuficiente, porque o objetivo dela é outra. Então isso aqui está muito claro na ideia de Paulo. O versículo 15 do capítulo 6: pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha, a gente não está debaixo da lei, né? Então, vamos... Já responde o mal aqui no tempo. Não é não? Aí ele vai dizer: de modo nenhum. 16: não sabeis que daquele
a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que é que ele está dizendo? Se você segue o pecado, você é escravo dele. Se você segue Jesus, você é escravo de Jesus. Você é que vai dizer quem é que manda nas suas vontades. Se vai ser o pecado, se vai ser Jesus. Se você é de Jesus, sua vontade agora é dele. Se você não é de Jesus, sua vontade é de quem você se dedica o pecado. É a mesma coisa. Aí ele vai progressivamente explicando que a fé deve ser uma fé obediente. Você deve dar pequenos passos de obediência. Diante dessas perguntas aqui, ele já vai quebrando alguns paradoxos que podem ficar, né? O versículo 18, ele vai dizer o quê? Libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. E o versículo 22, ele vai dizer: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele tira a lei de cena. O fundamento da salvação não é a lei. O fundamento da salvação é a graça. O capítulo 7 vai dizer que a Torá é boa. A Torá é o quê? A lei. Mas seu objetivo não era salvar, apenas mostrar a vontade de Deus e o estado pecaminoso do homem. Deus botou a lei, aí os judeus, nós temos a lei, ninguém tem, só nós, só aqui tem. Nós somos o povo escolhido, não toque nos ungidos, não toque no povo, e Deus vai preservar, Deus é fiel, jurou por si mesmo que vai guardar esse povo, e glória a Deus, e no final das contas a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo vai dizer lá em Gálatas. Capítulo 7, versículo 1: ou ignoreis, irmãos, pelo fato, aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Por que ele está falando de morte? E por que ele está falando de lei? Porque no capítulo 6 ele diz que nós estamos mortos. Sim ou não? Se nós já morremos, para que se preocupar com a lei se já morremos para a lei? Então a lei só está eficaz na vida de quem está vivo, de quem está morto vai servir, mas para quê? Aí ele vai dizer assim: você morreu, você foi sepultado em Cristo, você não se batizou, lembra disso? Você se batizou dizendo o quê? Que você estava morrendo para uma nova vida com Cristo. Então você morreu. Diga para quem está do seu lado aí: você morreu. Você morreu. Verso 4: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos o fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha, a lei provocava o pecado. Então a lei não provocava a santificação. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. É aqui aonde a gente entende que a letra mata e o espírito vivifica. A letra da lei apresenta um código que mata, porque quem desobedecer apenas um ponto é culpado de todos e é digno de morte. Mas o que é que traz a vida? O Espírito da graça, que não depende da lei para ser salvo. Que coisa extraordinária! É ser o escolhido interior e não exterior. É o crente por dentro e não por fora, porque por fora é religiosidade. Aí Paulo vai falar da luta contra o pecado. Mas você não foi justificado, não morreu, porque o pecado ainda perturba. Aí o capítulo 7 ele vai dizer: olha, o pecado é como uma lei dentro da gente.
Na nossa mente a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a carne não quer. Paulo vai dizer aqui claramente que a carne não se converte. O que converte é a mente. É o coração da gente que se converte. E aí lá na frente, ele vai dizer no versículo 22, não, 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. 24 diz o quê? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como eu sou miserável. Ele está dizendo assim: eu estou incapaz de fazer algo por mim. Eu sou um miserável. Desventurado. Então eu vivo a infelicidade de perceber que quando eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer. Aí o 25, já que o 24 ele bota os judeus, cada um no mesmo lugar, o gentio, cada um no mesmo lugar, todos são pecadores e tem essa lei perturbando, que os sacrifícios não conseguem, as cerimônias não conseguem tirar as perturbações mentais. O 25 ele vai dizer: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne não tem para onde correr, a danada só quer o pecado. Capítulo 8. Por que é que ele vai dizer que o problema da carne é um grande problema que a gente vai ter que lidar? Porque o capítulo 8 é o desafio de quem é de Cristo e quem não é. O capítulo 8 começa como? Leia para mim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na sua versão tem isso? No versículo 1. No versículo 1. No 2. Eu estou lendo a versão revista e corrigida. Ah, é a corrigida, é verdade. É. A minha está assim, versículo 2, porque a lei do Espírito. É para ler 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, salvo uma só isso. O meu vai mais à frente, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É porque tem Bíblia que corta essa parte. Porque aí é o 2. Aí a minha Bíblia é a 2. É a corrigida. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida. A minha Almeida Corrigida Fiel, eu acho. Pronto, corrigida fiel, também tem. Então, esse texto ele vai dizer até o verso 8 o que essa frasezinha diz, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa frase não é mentirosa. Só há uma questão se ela faz parte da versão majoritária, que é a maioria dos manuscritos, ou a versão mais antiga. Ou seja, quanto mais antigo é o manuscrito, a cópia, mais próximo do original ela está. Então, quanto maior o número de manuscrito, mais complexo pode estar, porque vai ter na quantidade de cópia uma variedade de erros ou de falhas de palavras e de frases, que a gente está falando de cópia e não do texto original. No verso 2 vai dizer: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Paulo vai estar dizendo, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justiça exigência da lei, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, está no versículo 4 de algumas Bíblias, e em outras vão estar no versículo 1, que a ideia aqui geral é: o crente que está em Cristo não pode ser só religiosamente, cerimonialmente, tem que ser espiritualmente. O versículo 4, 5 e 6 vai falar da inclinação da carne para a morte, da inclinação do espírito para a vida. E o versículo 8 vai dizer: os que estão na carne
não pode agradar a Deus. Ou seja, tem que acontecer algo espiritual na sua vida, senão você não está em Cristo. Aí o 9 vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele levanta a tese: se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Isso aqui, irmãos, é a glória do texto. Porém, tem a parte polêmica do texto, que a gente já vai para ele para a gente encerrar. Bora? Versículo 28. Cooperam para o bem. Então, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito, há um chamado e há algumas coisas acontecendo para que esse propósito se cumpra, apesar de, às vezes, dolorosa, às vezes complicado de entender, mas todas as coisas que Deus fez com Israel foi para cumprir o propósito. E no Egito, propósito. E na Assíria, e em Babilônia, e as guerras, e a peregrinação, tudo foi propósito. E Abraão, aquele negócio lá da escrava, propósito. E Isaú, e Jacó, propósito. Tudo o que estava acontecendo ali tinha um propósito. E Jesus teve que fugir, teve isso, teve aquilo, crucificado, propósito. E Paulo, e Pedro, e os apóstolos, propósito. Até então a gente diz assim: é fácil de entender isso. Mas vamos lá, o 29. Porque os que dantes ou de antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então os irmãos conhecem esse texto talvez, mas não tenha parado para analisar o porquê que algumas Bíblias colocam aqui o tema mais que vencedores. Mas é muito interessante quando diz que Deus tem um propósito. Em algumas Bíblias diz decreto, aqueles que são chamados pelo seu decreto, porque é muito interessante quando diz que ele conheceu e ele predestinou, e esse conhecido e predestinado foi chamado para ser chamado de irmão, conforme a imagem do primeiro filho, que é Jesus. Então, eu sou o primeiro filho, eu sou Jesus, eu chamo você, para ser igual a mim, semelhante a mim e ser herdeiro do que eu sou herdeiro. E todas as coisas vão convergir para que você cumpra esse propósito de ser meu irmão e se manter como meu irmão, para que o propósito de Deus seja estabelecido dentro do que ele propõe aqui. Olha que coisa interessante. 30. Aos que predestinou, ele também chamou. Os predestinados, eles são chamados. O que mais? E os que são chamados, eles são justificados. E os justificados, eles são glorificados. Aqui não está dizendo especificamente algo para o futuro. Por exemplo, predestinará, chamará, justificará e glorificará. Ele está dizendo que ele já fez. O propósito já foi determinado e já foi estabelecido no passado. Então, quem estará na glória foi quem foi justificado. Quem foi justificado foi chamado. E quem será chamado é porque foi predestinado. É isso que o texto está dizendo.
Aí você vai dizer, tem Hebreus, tem Efésios, tem Pedro. A gente vai dizer, a Bíblia fala de predestinação? Fala. Agora, como você vai entender a predestinação? Aí o versículo 31 vai dizer assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Você tem alguma coisa para dizer? Aí, se você tiver ou não, ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos escolheu. Só que quando ele está dizendo aqui, predestinou, escolheu, ele está falando de igreja ou de Israel. Aí é onde está a polêmica do capítulo 9, 10 e 11, que a gente vai falar daqui a pouco. Olha, aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, ele não poupou o filho. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Só que aqui está falando escolhidos de Deus. Ninguém deve acusar um escolhido de Deus. Quem é o escolhido de Deus? O descendente de Abraão? É a etnia? Ou quem é o escolhido de Deus? A igreja. Será que tem uma coisa para um e uma coisa para outro? Os capítulos vão dizer. E aí vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? 35. A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Olha o que ele vai dizer: eu estou certo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem potestade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que ele pode estar dizendo aqui? Aquele que nos predestinou, ele vai nos glorificar, e não tem quem nos separe de Jesus. Vão matar, vão perseguir, vão fazer o que for. Capítulos do 1 ao 8. Nós já encerramos aqui com essa proposta de entender qual é a teologia paulina sobre a doutrina da salvação.